Apenas o ciclo eritrocitário assexuado é responsável pelas manifestações clínicas da doença. A passagem do parasito no fígado não é patogênico. Caramba, não entendeu? Eu sei. Vamos traduzir. É simples. A doença só demonstra sintomatologia, a pessoa só vai apresentar sinais e sintomas quando o parasita estiver nos glóbulos vermelhos. Enquanto o parasita estiver no fígado, a pessoa não apresenta nenhum sintoma, a pessoa é assintomática, parece que não tem a doença, a pessoa é supostamente saudável. As manifestações clínicas, os sinais e sintomas vão aparecer quando o parasita estiver dentro do eritrócito. Então, é no ciclo eritrocitário que há as manifestações clínicas da malária. Fácil, né? É isso ali, eu sei. Eu sei que é fácil. A primeira fase é assintomática e depois é seguida de cefaleia, que é dor de cabeça, mialgia, que é dor nos músculos, cansaço, alguma sonolência e por aí fora. E isso antecede a febre clássica da malária. O problema é que esses sintomas são comuns para muitas outras doenças. É por isso que o diagnóstico clínico nessa fase não é muito seguro. O ataque paroxístico agudo, também chamado de acesso malárico, geralmente coincide com o tempo de ruptura dos glóbulos vermelhos. Ou seja, sabe quando a pessoa vai ter aquela febre alta? Geralmente essa febre alta está a surgir porque os glóbulos vermelhos estão a se romper e estão a colocar muitos merozoítos sanguíneos na corrente sanguínea. E essa fase geralmente é acompanhada de sudorese e calafrios. Essa fase pode durar de 15 minutos a 1 hora, acompanhada de altos picos febris que podem chegar a temperaturas até 41 graus Celsius. Após um período de 2 a 6 horas, o paciente tem um certo declínio na febre e é acompanhada de muita sudorese e também de fraqueza. E depois de algumas horas, os sintomas simplesmente desaparecem e o paciente volta a se sentir melhor. A periodicidade desses sintomas depende do tempo de duração do ciclo eritrocitário de cada espécie de Plasmodium. Tradução: para o Plasmodium ovale, vivax e falciparum, o rompimento do eritrócito acontece mais ou menos a cada 48 horas. É por isso que a febre que surge logo após é chamada de febre terçã. Já para o Plasmodium malariae, o rompimento do eritrócito acontece mais ou menos a cada 72 horas. Por isso, é chamada de febre quartã. Mano, essa sincronia de rompimento do eritrócito coincidir com o aparecimento da febre alta, por exemplo, nos dias de hoje já não é muito visto. Essa regularidade já não se vê muito. Por quê? Porque geralmente a gente detecta rápido a malária, a gente começa um tratamento precoce, que não dá tempo de haver essa sincronia. O que vai aparecer muitas vezes é mesmo aquela febre irregular cotidiana. O parasita da malária ele é muito sacana mesmo. Quando ele parasita o eritrócito, ele obriga com que o eritrócito faça mudanças no seu metabolismo e mudanças na sua morfofisiologia, mudanças na sua forma. O Plasmodium obriga o eritrócito a criar um tipo de proteínas de superfície chamados CNOBs. Qual é o problema desses CNOBs? Eles fazem com que o eritrócito, enquanto vão circulando na corrente sanguínea, eles adiram à parede do vaso sanguíneo, eles colhem na parede do vaso sanguíneo. Isso é um problema, porque se um eritrócito está a colar na parede do vaso sanguíneo, daqui a pouco muitos outros eritrócitos vão colar também na parede desse vaso sanguíneo. Numa hora, a circulação sanguínea vai começar a ser impedida. Isso é o que chamamos de trombose. E quando o sangue ser impedido de circular, que é o que chamamos de isquemia, você pode imaginar que em determinada parte do corpo, onde esse sangue está a ser impedido de circular, vai faltar oxigênio. Isso é chamado de quê? Hipóxia, né? Diminuição de oxigênio nos tecidos. E depende do local onde esse problema está sendo criado. Por exemplo, como consequência de lesão endotelial, pode haver extravasamento de líquidos para a região intersticial de estruturas nobres, como por exemplo alveolos ou glomérulos. Se haver extravasamento de líquidos para alveolos, mano, vai haver edema pulmonar. Se haver extravasamento de líquidos para o glomérulo, vai haver quadros de insuficiência renal aguda. E estes dois elementos caracterizam as formas graves da malária. Com a diminuição do número de eritrócitos durante a hemólise, surgem episódios de anóxia. Ademais,
Os eritrócitos parasitados, eles cedem o seu oxigênio para o metabolismo do parasita. Sacanagem, né? Isso gera inibição da fosforilação oxidativa das mitocôndrias hepáticas, fazendo com que haja um aumento na glicólise anaeróbia nos tecidos. O problema é que o parasito tem um alto consumo de glicose, fazendo com que haja diminuição das reservas de glicogênio hepático do paciente, levando a quadros de hipoglicemia. Na maior parte das vezes, a anemia não se correlaciona com a parasitemia, indicando que sua origem seja devido a outros fatores que seguimos a citar. Primeiro, destruição dos eritrócitos não parasitados pelo sistema imune. Quando um indivíduo está infectado por malária, o sistema imunológico desse indivíduo envia glóbulos brancos para destruir os eritrócitos que estão parasitados. Só que, durante esse processo, aqueles eritrócitos que não foram parasitados, alguns deles também são destruídos. Isso agrava o estado de anemia. Segundo, participação de autoanticorpos com afinidades tanto para o parasita como para os eritrócitos. Ou seja, existem anticorpos que são destinados a destruírem os parasitos. Só que o sistema de reconhecimento que esses anticorpos têm para o parasita é o mesmo para os glóbulos vermelhos. Durante o processo da destruição dos parasitas, também destroem alguns glóbulos vermelhos saudáveis. Isso faz com que a anemia seja mais acentuada ainda. E esses dois eventos aumentam a função do baço, que é chamado de hiperesplenismo. Você sabe que o baço é lá onde as carcaças dos glóbulos vermelhos são destruídos. O hiperesplenismo gera então a esplenomegália, que é o aumento do tamanho do baço em detrimento do aumento da função deste órgão. Terceiro, disfunção da medula óssea estimulada por citocinas. Durante a hemólise, há produção exagerada de citocinas, dentre elas a TNF-alfa, que, diga-se de passagem, é ela quem causa a sensação de mal-estar no paciente. E por ser um pirógeno endógeno, é ela quem agrava o quadro febril. Além disso, essas toxinas inibem a medula óssea de produzir células sanguíneas no seu ritmo normal, agravando ainda mais o estado anêmico do paciente. Com muitos glóbulos vermelhos a sofrerem hemólise, muito grupo M desses glóbulos vermelhos vão parar na corrente sanguínea, e você sabe que o grupo M é metabolizado pelo fígado. O problema é que a quantidade de grupo M produzido é maior que a capacidade do fígado em metabolizar. Como consequência disso, o paciente vai produzir muita bilirrubina, fazendo com que ele desencadeie icterícia, que é quando tem a pele amarelada, a membrana esclerótica, o branco do olho fica amarelado, e o excesso de bilirrubina no organismo desse paciente e a incapacidade do fígado em metabolizá-lo desencadeiam então a hepatomegália, que é o aumento do tamanho do fígado. Uma das complicações mais graves da malária é a malária cerebral, que é caracterizado por distúrbios convulsivos, distúrbios neurológicos, coma e pode levar à morte. Eventos como a malária cerebral são muito raros em países como Brasil e Portugal. Cá em Angola, a malária cerebral é o nosso prato de cada dia. É uma coisa tão vulgar, mas tão vulgar, que eu acho que todos os nossos hospitais têm casos de malária cerebral. Estudos têm mostrado que pessoas que já vivem em zonas endêmicas para a malária têm maior resistência a essa doença em relação àquelas pessoas que chegam pela primeira vez a esses países. A OMS elegeu 5 combinações terapêuticas para o tratamento da malária causadas pelo Plasmodium falciparum. São elas: artiméter mais lumefantrina, artesunato mais amodiaquina, dihidroartemesina mais piperaquina, artesunato mais sulfodaxina, artesunato mais sulfodaxina mais piremetamina e artesunato mais mefloquina. São essas as combinações terapêuticas para o tratamento da malária causada pelo Plasmodium falciparum. Para a prevenção, é importante a utilização de repelentes
incentivar as campanhas de limpeza comunitária, evitar deitar lixos, em locais inapropriados. O nosso governo costuma sistematicamente a fazer distribuição de redes de mosquiteiro para o combate contra a malária. Só que, em muitas regiões do nosso país, o pessoal usa essas redes para pescar. Aí então surge a importância de todos os profissionais de saúde, agentes comunitários, no sentido de consciencializar as populações a fazer o uso correto desse material, que é um dos principais elementos utilizados na luta contra a malária. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que sejas notificado sempre que lançarmos um vídeo novo. Esse é o Biodala, o primeiro canal angolano aqui no YouTube, dedicado no ensino de ciências biológicas e ciências médicas. Siga-nos também nas outras redes sociais, que é o Facebook, Twitter e o Instagram, e em todas elas o nome é o mesmo. Escreve lá, Biodala, e siga a gente aqui. Tchau!